Olá, gente, boa noite. Ouvindo bem aí? Hoje eu estou sem microfone aqui, não quis colocar. Tá dando para me ouvir bem aí? Tá sim, professor. Estou ouvindo bem. Ah, beleza, então, que bom. Assim, professor, tá tranquilo. Olha, James. Boa noite, James, Thiago, Lene, Luan. Boa noite, professor. Bom, gente, hoje a gente vai falar de um assunto que chama muita atenção, né, das pessoas que estudam esse assunto, porque a gente está muito relacionado a ele, só que a gente às vezes não para pensar muito sobre ele. E é exatamente, deixa eu colocar aqui a nossa telinha, é exatamente sobre as gerações de consumidores. Essa é a nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre esse grupo aí que é muito diverso, que convive hoje. E vamos em frente, né? Deixa eu projetar aqui. Beleza, agora deu certo. Então, gerações de consumidores. E isso é importante demais para vocês que vão trabalhar com ferramentas de marketing, tudo, porque cada grupo, né, cada geração tem um jeitão próprio. E você precisa conhecer o jeito, as características de cada grupo para que você faça um trabalho melhor possível para atingir esse público, certo? Vamos avançar aqui, nosso conteúdo programático. Então, quais são as gerações, afinal de contas, que os estudiosos falam? E eu quero já fazer uma ressalva aqui, tá? Geração não é a mesma coisa que faixa etária, tá bom? O fato de existe diferença de faixa etária, a geração, é claro que a geração mais antiga já tem uma diferença de idade, isso é óbvio, tá? Mas por que eu estou querendo dizer isso? Que não é só uma questão de faixa etária. Porque lá na frente eu vou repetir isso, mas quero dizer o seguinte, que quando eu vou comparar gerações, eu não vou comparar necessariamente alguém que hoje tem 70 anos, tá? Com alguém que tem 20 hoje. Para eu entender bem as gerações, segundo os estudiosos, eu tenho que estudar como era esse jovem, como era o jovem que hoje já tem 70 anos, ou seja, como que o cara que tem 70 anos era com 20 anos também. Aí são gerações diferentes, né? O jovem em 1920 e o jovem em 2020, são gerações diferentes. É claro que hoje, como vocês não vão poder vender para quem é jovem na década de 1920, a gente vai, obviamente, acabar falando dessa pessoa que hoje tem 70 anos, mas que é de uma cultura diferente, tá bom? Então, são os chamados baby boomers, são os primeiros, a geração X, que, né, acredito que, deixa eu ver quem está no grupo, acredito que nenhum de vocês seja, geração Y, né, que é talvez a maioria de nós aí, e a geração Z, e já estão se falando. Eu não sei se você já deve ter ouvido falar, né, nessas diferenças de gerações, eu não sei se conheciam os nomes, mas já estão se falando numa geração alfa, que é a geração de 2010 para cá, que é a geração ultra conectada. Mas como eles são crianças, ainda estão ali se desenvolvendo, ainda não tem algo marcante para definir o seu perfil de consumo, a gente não vai estudar eles, tá? Então, claro, já influencia de certa forma o consumo? Talvez sim, né? Pedindo para os pais, comprando ali coisas com cartão de crédito do pai, quando caiu na besteira de deixar o celular plugado ali com cartão de crédito e o menino foi lá e fez uma compra de R$ 2.000 de jogos, né? Então, mas isso é outra história, tá? Então, a gente precisa conhecer as características dessas 4 gerações e os perfis de consumo, tá? Por quê? Porque isso vai impactar, obviamente, nas tomadas de decisões de vocês. Beleza? Vamos falar aqui a primeira geração, então, que são chamados baby boomers. Alguém tem uma ideia por que tem esse nome? Primeiro, quem já ouviu falar? E segundo, por que tem esse nome? Me digam aí, alguém, por favor. Ou não faz a menor ideia? Se não fizer a menor ideia, também não tem problema. A gente está aqui para isso também. Faça a menor ideia. Não faço a menor ideia. Mas já ouviram falar? Não. Já escutei esse termo uma vez. Já escutou alguma vez, né? Tá.
Então, os baby boomers, é essa geração aí, que tem um bebezinho sendo jogado ali para cima, que nasceu ali logo após a Segunda Guerra Mundial e 1964. Só uma ressalva, tá? Eu estou colocando esses anos aqui, mas eles são muito controversos. Alguns estudiosos acreditam que isso varia e tudo, mas a gente precisa de um parâmetro, tá? E aí eu estou tomando esse parâmetro aí, depois eu passo a bibliografia para vocês, que a gente baseou essa diferença nas gerações, tá? Então, percebe que é uma galera que nasceu ali no pós-guerra, né? E viveu outras guerras, inclusive de lá para cá, né? Viveu, por exemplo, ali a Guerra Fria, né? É um exemplo disso, e vivenciou outras guerras mundo afora, embora não tenha ido de fato para a guerra, mas viu acontecer. Então, isso é uma informação importante. Por que baby boomers, então? Baby boomers, ao pé da letra, seria explosão de bebês. Quer dizer que o mundo estava ali. Lembre que na Segunda Guerra aconteceu de que ano a que ano? Aconteceu de 39 a 45. Poucos anos antes, até 1918, né, aconteceu a Primeira Guerra. Então, o mundo vinha ali de um período curto de tempo de duas grandes guerras no mundo. E estava ali a taxa de natalidade caindo e tudo. Então, quando acabou a Segunda Guerra, a moçada botou para fazer filho, né? Então, teve uma explosão populacional. E por isso que é chamado, então, de baby boomers, né? A explosão dos bebês. O mundo experimentou ali um período de paz e essa paz relativamente dura até hoje. Claro, tem as tensões. Hoje mesmo já se fala numa tensão entre China e Estados Unidos de novo. Começou o ano em janeiro com essa tensão, agora voltou, porque China está querendo estabelecer mais controle sobre Hong Kong. E Estados Unidos tem interesse, né, enorme lá, e aí não estão querendo deixar barato. Então, essa é uma geração ali do pós-guerra. Eu coloquei aí o militar aí, né? E hoje, esse pessoal que nasceu naquela época lá já tem o quê? Entre 50 e 70 anos. Os mais velhos aí, os que nasceram em 46, já têm seus cerca de 70 anos, né? Então, é um pessoal que tem já limitações físicas. Isso é uma informação importante para nós. James, mas tu falou que que geração é diferente de faixa etária, que para eu comparar gerações, eu vou comparar o jovem de hoje com o jovem da década de 50, década de 60. Ok, mas como eu disse, isso eu só falei para vocês entenderem que há uma diferença de termos. Porém, o baby boomer já é o cara que já está aí na melhor idade, né? Na terceira idade. Então, é um pessoal que já tem limitações físicas. E quando eu digo limitações físicas, é realmente de saúde, tá? De locomoção. Uma pessoa de 70 anos, tem gente de 70 anos que está mais inteiro do que eu, né? Isso é verdade. Eu concordo, até porque eu também não estou nas melhores condições. Porém, em geral, não é assim, né? Então, eu coloquei, tem essa imagem aí do cara aí já carequinha, né? Que é o meu temor de ficar, né, desse jeito aí. E essa galera tá pensando em comprar o quê? Comprar remédio, comprar... O plano de saúde dele já é um plano caro, bem mais caro. Aliás, eu não sei se você sabe disso, né? Tem uma diferença interessante de plano de saúde com seguro automotivo, por exemplo. Né? O seguro automotivo, quanto mais nova é a pessoa, mais caro ele acaba ficando. Por quê? Por causa da característica do jovem, né? Afoito, apressado, agoniado, explosivo. Então, pode provocar um acidente muito mais facilmente. Inclusive, a diferença de gênero também. Mulher é mais barato, paga menos do que os homens em seguro automotivo. Por quê? Porque as mulheres são mais cuidadosas, né? Não é que elas, né, dirigem lento, não é isso, é que elas são mais cuidadosas. Não sei se a Lene confirma, não sei se a Lene dirige, mas isso é uma verdade, tá? Eu sei disso É porque verdade, sim. dirige melhor, né, Lene? Rapaz, é engraçado. Na época que eu estava estagiando, era estagiário de economia, eu fui estagiário de economia na Águas do Amazonas.
Mas eu pegava carona com uma amiga da época que ela era do RH, ela era estudante de psicologia, estava para se formar. Aquela menina dirige muito bem, ela dirige melhor do que eu dirijo hoje, que já tenho aí 10 anos de habilitado. Impressionante. Então, voltando ao nosso assunto, o pessoal mais velho aí paga mais caro por plano de saúde, aí já muda, realmente. O jovem tem menos propensão a adoecer do que o velho, né? O idoso, né? O velho até uma expressão pejorativa, mas do que as pessoas, né, de mais idade. Então, mas em compensação já é um pessoal que está pensando e está planejando e está usufruindo, né, de viagens, de passeio. Vocês perceberam, nessa época de quarentena, de pandemia, quando começou a pandemia, que começaram a surgir os navios de cruzeiro que não puderam atracar nas cidades, o que vocês percebem em navio de cruzeiro? Tem um monte de navio de cruzeiro que vem para Manaus. Vocês percebem que é muita gente de idade que vai para navio de cruzeiro? Já perceberam isso? Muita gente de idade. Pois é, por quê? Porque é uma galera que já está preocupada em curtir a vida, que economizou ao longo da vida. Né, porque eles economizam para fazer alguma coisa, né? Quando tem tempo e tal. Da Rinode. Como é que é, Lene? Ou então é o pessoal da Rinode. Isso é outra coisa mesmo. É o pessoal, né, da Rinode que vão lá só para fazer uma média. Enfim, não vou entrar aqui no assunto, né? Mas vocês conhecem. Tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Cadeirinha aí, pessoal da Rinode, tá bom? Vocês são gente fina. Só não me chama para reunião. Só não me chama para reunião. Então, olha só, a galera que está preocupada com bem-estar, né, está preocupada com qualidade da alimentação, isso que é interessante, né? Eu fui outro dia, no início da quarentena, eu ainda tinha coragem de ir no supermercado, hoje eu não tenho mais. E aí eu fui fazer algumas compras, eu estava ali na prateleira do azeite. Aí eu estava olhando, o azeite é caro pra caramba, né? Aí fiquei olhando, lendo ali os rótulos, aí eu vi uma senhora comentando alguma característica, que eu nem lembro mais qual era. Eu sei que, em resumo da história, o extra virgem é o melhor. Aí eu falei, rapaz, ele é mais caro, mas eu vou comprar esse aí, porque ele é melhor. Porque é uma galera que está preocupada com a alimentação. Pô. Se ela diz, sendo de mais idade do que eu... Tem mais experiência. Tem mais experiência do que eu, está muito mais preocupada com a qualidade da alimentação do que eu. Eu vou seguir o conselho dessa mulher. Aí eu fui lá, comprei o extra virgem. Então, é a galera que tem essa preocupação. E aí você pode, imagina, você vende azeite extra virgem, digamos que você resolveu abrir aí uma franquia de azeite de oliva de Portugal. Então, você pode pensar nisso, né? Eu estou dando exemplo aqui exagerado, né? Até quixotesco, mas, enfim, vocês entenderam. Também uma galera que está preocupada ali com suplementação e tal, tudo isso com quais objetivos? Bem-estar, qualidade de alimentação e suplementação. Prolongar a vida. Né? Então, se tem uma promessa de um remédio, de um suplemento, de uma atividade física, de um equipamento que ajude a prolongar a vida, essa galera está interessada. Não sei se vocês já chegaram a ver algumas reportagens sobre as vantagens de ter um smartwatch. Um smartwatch é um relógio inteligente, tipo um Apple Watch da vida, né? um Galaxy Watch e outros. Teve até uma história que saiu no jornal, de um cara que estava prestes a infartar. O celular dele avisou, o relógio dele avisou ele foi para o hospital e graças a isso ele foi salvo, porque ele teve um atendimento muito assim em cima da hora. Então perceba que é um gadget, né, que é um acessório que essa galera está interessada. Eu também estou, né, mas é porque eu caminho e tal, eu quero marcar meu tempo. Mas tudo isso que tem a ver com essa questão de prolongar a vida, esse pessoal está muito interessado. Também é o pessoal que está interessado na família. Né? Então, é o pessoal que já está, né, pensando aí a família, dá muito mais valor, né, dá atenção ali para os netinhos. Lembrem como é que funciona assim. Dizem que os avós estragam os netos. Né? Porque a galera que já quando criou o filho, quando jovem,
já não tinha muita paciência, né? Tava ali. Mas agora que envelheceu, não, já quer curtir, tem tempo para isso. Não que as pessoas de mais idade não trabalhem. Não é isso. Então, eu posso até refazer essa frase, né? Alguns têm tempo para isso. Outros, embora não tenham tanto tempo, porque trabalham ainda, galera de 50 anos, mas sabe aproveitar mais assim os momentos de folga para curtir a família, certo? O pessoal professor, também... Diga. até porque eu vejo pela minha avó, né? Ela é uma pessoa assim que teve só 2 filhos, diz ela que queria ter mais, né? Não sei porquê, não sei para quê, mas enfim. E ela disse assim, na época que eu criava os meus filhos, eu tinha que ir trabalhar, eu tinha que levar o sustento para dentro de casa, e eu acredito assim que isso é uma coisa, uma parte assim mais desgastante para a pessoa. Então, quando ela vira avó, aquele pedacinho de gente faz parte da vida dela também, mas ela não tá assim como responsabilidade total, né? Então fica mais tranquilo, dá para curtir mais, pega as fases boas. Eu vejo assim nesse sentido. É isso mesmo. E é engraçado, eu lembrei da minha mãe agora, né? Minha mãe, ela achava que eu nem ia mais dar um neto para ela, né? Porque eu só vim ter filho depois de 10 anos de casado. Rapaz, todo dia ela quer uma foto da neta, né? É engraçado. Outra característica dos baby boomers é o pessoal que já está muito ali interessado também e é muito procurado pelo pessoal que vende imóvel e carros de luxo, por exemplo, e outras questões, né? Joias e tudo. E não sei se você observou também. Pode prestar atenção. Se você é alguém observador, muitas vezes, quando tem aquele carrão que para assim do teu lado, né, você vai ver quem está dentro, muitas vezes é já um cara de certa idade. Aí você olha assim, rapaz, esse tiozão aí nesse carro, né? Tanto é que antigamente as marcas, não sei, teve até um comercial da Nissan, uma época, do carro, não vou lembrar agora o nome do carro, mas era o marketing deles, o slogan deles era assim, não tem cara de tiozão. Ou seja, é um carro... Porque qual é a ideia do tiozão? É o cara que compra aquele carro ali já, né? Não é um esportivo, apesar de eu ter colocado no esportivo aí, né, mas é aquele carro de barão, né? Então, que é um carro caro. E aí eles tinham esse slogan, né? De não tem cara de tiozão. Mas pode ver, assim como acontece com as viagens de cruzeiro, né, acontece muito também desse pessoal já investir num carro melhor, né, num carro aí de maior valor agregado. Gente, aí você vai dizer assim, mas não acontece isso com a minha avó, nem com o meu avô, que é humilde, que assim, mora num lugar humilde, tal. Ok, gente, assim, eu não estou falando que isso acontece com todos. Até porque a gente vai observar, quando eu falar sobre uma geração daqui a pouco, que não é porque a pessoa é de uma geração que tem aquelas características que necessariamente ela vai ser daquele jeito, porque a gente não está falando aqui de matemática. Ele vai ter eu espero, né, se Deus quiser, dar uma aula para vocês sobre neuromarketing. O neuromarketing, só para dar uma palhinha, ele vai dizer que o marketing antigo, que eles chamam, né, os caras que estudam neuromarketing, como é que ele sabe a característica do consumidor? Através da quantidade de produtos que ele compra, ele analisa ali, vamos lá, o Jameson comprou esse aparelho, comprou esse produto, comprou essa farinha, comprou, enfim, esses livros. Beleza, então ele tem esse padrão. Outra forma de saber o que o Jameson faz, como é que o Jameson é, fazendo pesquisa de mercado. E vindo falar comigo. Qual é o problema? Eu já falei isso para vocês na outra aula. Não é porque a pessoa fala uma coisa que necessariamente ela faz. Há uma distância entre o discurso e a ação. Às vezes a pessoa, por uma questão de parecer correto e tudo, dá uma determinada resposta. Mas na hora, e às vezes até pensa aquilo, mas na hora de consumir, e todos nós somos consumidores, ela age diferente. Ela pode agir por input. Quer ver? Vamos lá. Uma das coisas que o neuromarketing estuda, é só uma palhinha mesmo. Qual é a área do cérebro que é ativada? Eu vou mudar a pergunta.
Como você reage diante de uma imagem de uma Coca-Cola? A não ser que alguém tenha alguém aqui que não seja adepto a refrigerante. Mas, cara, você já tem ali uma simpatia, né? Você já quer beber, né, a Coca-Cola. Então, são questões assim que não são simplesmente de uma personalidade ou, né, de um determinado traço. Né? Na verdade, tem questões que são neurológicas. Então, é preciso você entender isso para você aplicar o marketing melhor. Tá? Mas isso é lá na frente. Por enquanto, a gente se atém aqui que existem diferenças entre as características de consumo entre as diferentes gerações. Essa aqui é uma característica que eu coloquei aqui no slide aí, da geração Baby Boomers, aquela galera que já tem aí 50 a 70 anos, tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? Então, vamos em frente. Geração X, beleza, lá. Geração X, né? Então, olha a geração, olha a carinha do senhorzinho aí, agora esse aqui, né, já tá até que, né, lembra um pouco eu, já estou quase nessa barba aí, né? Geração X, já é, mas eu sou mais novo que isso, tá? É o pessoal que nasceu ali em 65, minha nossa, não é 796 não, tá? Deixa eu corrigir logo isso aqui, né, para não ficar um negócio assim, 1900, o que eu estou fazendo aqui? E 76, tá? Então, esse pessoal já é o pessoal que nasceu ali numa época em que o Brasil passava por problemas políticos e econômicos muito grandes. Então, eu coloquei uma imagem aí da ditadura. Então, essa galera que nasceu num período muito conturbado, né, de ditadura, de perseguição. Alguns olham com carinho, né, para essa época. Não é à toa que muitos hoje querem retorno, chamam de uma, eu não sei como é que pode ser isso, mas chamam de uma ditadura democrática, né, uma coisa do tipo. Para mim não casa isso, né? Mas enfim, era um militarismo muito forte, né, que você concorde ou não, mas era uma realidade, né, um militarismo. E era uma confusão política. A gente teve ali um presidente que foi, né, que deixou o poder para assumir os militares. Você tem no Brasil uma questão inflacionária muito grande que os militares passaram a modificar. E aí vocês pesquisem, talvez vocês tenham visto isso lá nas aulas de economia, o milagre econômico do Brasil, né? Que aí é isso que ficou no imaginário das pessoas, né? Que o Brasil está crescendo absurdamente, controlou a inflação, mas há quem diga que isso tudo foi uma farsa. Eu não vou dizer que sim, nem que não, cabe você dar uma pesquisada, mas uma das características de regimes totalitários é realmente encobrir, e não estou aqui fazendo um juízo de valor, um juízo de fato, encobrir informações da forma que lhe convém. Vou dar um exemplo agora. Não sei se vocês sabem, a Rússia, que hoje é o terceiro país com mais casos de coronavírus do mundo, era o segundo até pouco tempo atrás, o Brasil assumiu o papel aí de segundo, eles estavam mascarando os registros de mortes por coronavírus. Né? Por qual motivo? E é claro, mas a Rússia é democrática, o quê? A Rússia é meio obscura assim, em relação a algumas coisas, né? Segundo a forma que passam para nós, né? E aí eles estavam dizendo assim, o cara morreu por coronavírus, mas na verdade ele era diabético, então ele morreu por diabetes, entende? É uma coisa como se fosse assim, o cara tem coronavírus, né? Ele já está ali perto para morrer porque tem problema cardíaco, aí morreu, aí vai dizer, não foi Covid, foi o problema cardíaco. Mas enfim, é difícil falar isso, né? Porque, digamos assim, a pessoa tem coronavírus e é atropelada. O que matou a pessoa não foi realmente o coronavírus, foi o atropelamento. Mas isso não quer dizer que, porque a pessoa teve um problema, que ela morre por aquilo, né? Alguém pode ter tido uma complicação por causa do vírus, mas isso não interessa, né? Nossa aula é sobre isso. A galera que era jovem na década de 80, a galera que conheceu a AIDS, tá? Quando eu digo conheceu, foi quando surgiu ali
a AIDS, e muitos dos heróis, dos ídolos desse pessoal acabaram morrendo. Vou dar um exemplo clássico, o Cazuza. Cazuza, que fez sucesso na década de 80, ele foi, né, vítima de AIDS, né? Então, é uma geração ali que teve um grande problema com a sua sexualidade, alguns falam, né, de repressão da sexualidade, tudo, e ao contrário, totalmente o contrário de hoje, que já é uma abertura total à sexualidade, né? E aí, mais uma vez, eu não estou fazendo juízo de fato nem de valor, até porque eu tenho a minha opinião sobre isso, mas acho que não interessa a vocês. É um pessoal que batalhou muito para ter algum bem, tá? Então, eles tiveram que conviver com escassez. Lembra o seguinte, gente, imagina o cenário. O Brasil, uma crise política, tudo bem que os militares já, né, passaram um bom tempo no poder, mas teve problemas políticos, teve problemas econômicos, problemas de pouco emprego, renda baixa. Então, é uma galera que precisou batalhar muito para ter alguma coisa. E aí as oportunidades eram limitadas, tanto de emprego quanto de estudo. Talvez se os pais de vocês são dessa faixa etária aí, dessa geração, vocês podem até, né, conversar com eles, né, ou com algum tio, talvez. É um pessoal que que ainda é muito controlado com dinheiro, que é uma questão natural, né? Se eu cresci tendo dificuldade, tendo escassez, tendo uma renda baixa, com dificuldade para conseguir emprego, eu tive que batalhar muito para ter o que eu tenho. Eu não vou gastar com qualquer coisa. Eu vou segurar as pontas, né? Eu tiro pela minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela é bem controlada, cara, com dinheiro, muito mais do que eu, né? Eu hoje que eu ainda estou assim melhorzinho, mas eu pegava dinheiro. Quando eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no Diário do Amazonas, meu amigo, eu cheguei a ter uma dívida, não sei se para você é muito ou pouco, mas R$ 3.000 com um banco, que eu não sei de onde que surgiu. Meu dinheiro, eu não tinha nada, não tinha uma roupa nova, não tinha um sapato novo, não tinha carro, mas tinha uma dívida que não acabava. Então, é o pessoal que é controlado, né, de maneira geral. Então, esse aqui é o pessoal que é a geração X. Agora, vamos lá para a minha geração. É a geração aqui geração dos millennials, que também é chamado, mais comumente chamado de geração Y. Tá? Essa é a geração Y, a geração que está aí já beirando, né? Alguém ia falar alguma coisa? Quase nos 40, né? Mas é a minha geração. Já é a nossa geração, né, James? Meu amigo, eu estou com 35, né? Passa muito rápido, né? Eu lembro até hoje do dia que eu recebi a notícia de quando eu fui aprovado no vestibular de jornalismo, rapaz. Eu estava numa praça ali no Eldorado, fiquei feliz demais, né? E hoje já estou aqui, já com 15 anos depois. E o pior de tudo é trabalhar com gente nova, né? Você começa a falar as coisas e não estão entendendo o que está falando. Não está entendendo nada, né? Essa galera não sabe o que é disquete, pô. Vai falar em disquete, eles não... O que é isso? Vão achar que é um sanduíche, né? Alguma coisa, um doce. É muito louco isso. E aí, galera, olha, você lembra bem da internet, do início da internet mais de massa, né? Digamos assim. A gente surgiu nessa época de tecnologias. Por isso que a gente, embora não seja da geração Z, mas a gente não está muito assim diferente em relação a estar conectado, né? Por quê? Porque a gente é a geração da transição. É a geração que passou a saber o que é e-mail. A geração anterior mandava carta. Vocês chegaram a mandar carta, gente? Eu cheguei a mandar carta, ó. Sim. Mandar cartinha, mas na cartinha romântica, ó. E aí... Na verdade, foi nessa geração que começou a surgir tudo, né? De tecnologia, assim, inovação. Tudo que a gente conhece hoje começou da nossa geração. Pois é, cara. E é uma coisa louca. Imagina, hoje a gente assiste TV por streaming, cara. Você tem noção do que é isso? Quem de vocês... o James foi, não sei se a Lene ou o Luan foram alugar videocassete, né? Fita de videocassete, filme. VHS. VHS. Quem foi? Eu fui.
é lá, alugar, e você ia lá, escolher. Hoje, tu pega um Netflix da vida, a Amazon da vida, tem um catálogo, putz, muito maior, muito mais prático, você não sai de casa, paga R$ 20 no mês ali. O que eu lembro quando eu era pequeno, assim, que ia no banco, eu ficava fascinado com o computador do operador no caixa, e a tela preta com as letrinhas brancas, né? Hoje tudo tem interface, tudo bonitinho. Tudo touchscreen, né? Touchscreen. Olha que coisa louca. Quando é que você ia imaginar que você ia chegar no caixa eletrônico, você não precisa nem do cartão, gente. Não precisa mais do cartão. Você basta colocar a tua mão lá, pronto. Tem acesso aos teus dados e tu pode sacar o dinheiro só com as tuas digitais. É um negócio assim, com a tua biometria, na verdade. É um negócio muito louco. O pessoal não sabe que é internet lenta hoje em dia. Não. Meu amigo, se você vai abrir um e-mail e aí ele demora um pouquinho para carregar, você já quer quebrar o computador. Você já vai no Twitter, no 4G, e já reclama da net, né? Porcaria, meu Wi-Fi tá ruim. Eu E tô isso assim é legal. agora. Hã? Igual a tua agora? Eu tô assim agora, porque tá caindo toda hora aqui, não tô aproveitando nada da aula. E o que é legal, e vocês estão falando, é porque é uma característica dessa geração, é uma geração que ela já é impaciente, né? Ela já não sabe esperar. Então, olha aí, a característica. Gente, quem é que tem saco hoje para clicar no aplicativo e ele demorar para abrir? Ninguém tem. Como é que eram os celulares antigamente? Os celulares eram um negócio pé duro. Vocês lembram quando eu tinha que digitar no celular, digitar uma frase? Exemplo, eu te amo. Você tinha que aplicar várias vezes numa tecla para chegar ao E, outras vezes em várias teclas para chegar ao U, o espaço. Cada número eram 3 letras. Aí você tinha que ficar. Olha, louco. O ruim era o 9, que era 4. E ainda fazia figurinha, né? Era um negócio muito louco. Né? Pontos, pontuação. Pois é, hoje se você tem celulares que eles têm a tecnologia de fazer com que você vire um avatar, por exemplo. É uma coisa muito louca. Você não digita, né? Você fala e já vai escrevendo para ti lá. Cara, isso que você está falando é muito louco, James, porque as sobrinhas da minha esposa, elas assistem as coisas no YouTube, elas não sabiam nem ler, cara. Não sabiam escrever, mas elas sabiam falar. Então, elas colocavam aqui no... Pelo menos isso. Né? Elas colocavam aqui, falavam, e aí, criancinhas, né? Tem sei lá quantos anos, 5 anos. E aí elas começavam a assistir os vídeos assim, só pesquisando via voz. É engraçado, professor, porque o senhor mencionou sobre o teclado, né? Como eu ainda peguei, acho que eu ainda peguei um pouco dessa geração antiga, como o senhor falou em VHS, eu não cheguei Obrigado, viu, a mergulhar nessa característica, mas eu tinha em casa. A minha mãe tinha um aparelho que tocava VHS, né? Videocassete. Então, eu ainda peguei um pouco de cada. Só que assim, eu me lembro do meu celular, por exemplo. Eu não gosto de estar falando para ela fazer. Às vezes eu faço, mas eu prefiro do teclado que desliza. Você já viu? Sei, eu sei. Aí pega assim. Para letra e ele escreve automaticamente. Eu acho que todos fazem isso. Sim, Ainda não me adaptei a isso. Aquela coisa assim. Mas é aquela coisa assim, né? Não é nenhum nem outro, fica ali meio termo. Eu gosto para usar quando eu estou no trânsito e aí eu, às vezes, claro, no trânsito é melhor você mais mandar... rápido, né? Não pode, né? Mas às vezes eu não quero mandar áudio, que às vezes é um saco você ficar ouvindo áudio, né? Eu pego só, arrasto ali, eu uso às vezes isso. E é uma coisa interessante, assim, que nessa parte de tecnologia teve essa transição nossa, e teve a outra que já foi para a questão do touch, né? Smart, tudo isso. Uma diferença que eu sentia logo no início com os smartphones. Tem aquela sensação de apertar a tecla. Eu sentia falta disso. Eu ia apertar no touch e eu ficava agoniado. Eu disse, cara, será que eu apertei mesmo? E é engraçado. E uma criança que pega, né? Já nasce já nasce e pega, para ela tudo normal. Quando eu vou fazer as minhas coisas pelo celular da minha mãe, eu ensino para minha irmã. Eu não ensino para minha mãe. Porque se eu ensinar para minha mãe, eu tenho que ensinar umas 5 vezes.
Aí pra minha irmã, não, ela tem 9 anos, eu pego, olha, Juliana, tu faz isso, assim, assim, assim. Ela não sabia aqui pra mim, que eu às vezes eu ia imprimir. Aí eu falava, Juliana, é assim, 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 assim. Aí hoje ela, quando eu peço pelo celular da mamãe, ela mesmo que pega e já envia o arquivo pra mim, nem preciso falar com a mamãe. E a tendência, na verdade, é esses mais novos, na verdade, ensinarem a gente já, né? Essa galera aí, às vezes, sabe fazer coisas que a gente não sabe. É um negócio muito louco. Eu falo assim, tipo assim, claro, tem o básico para a nossa profissão a gente sabe, né? Não só o básico, mas até além. Mas eu falo assim, às vezes você está na rede social, você quer... hoje, por exemplo, né, o professor Vicente estava numa live com... Foi hoje ou foi ontem? Foi ontem. Numa live com um juiz federal do trabalho, e aí ele não sabia desligar o comentário fixado. Eu também não sei, mas eu tenho certeza que qualquer guri desse aí de 7 anos, 8 anos sabe. É um negócio muito louco. Deixa eu mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para ver. Estão enxergando aqui, ó. Isso aqui é uma máquina de Eu vi datilografia. essa marca. Pois é, cara, essa aqui já é uma moderna em relação às outras. Ela é moderna, né? Sim, Essa sim. aqui Eu ainda cheguei a ver aquela que tem aquelas barrinhas que sobe, assim. A minha avó, minha bisavó tinha. Aí eu via. Acho que gostava de brincar nela. A minha tia tinha, mas não deixava eu usar. E aí minha mãe trabalhou numa fábrica, comprou uma dessa. E é muito legal. louco, porque eu fazia trabalho da faculdade com isso, porque eu não tinha grana para ter computador. Mas percebe a mudança do negócio daquele lá Sim. para o que a gente está aqui agora tendo. Olha só, imagina essa loucura que eu usando agora. Então percebe que a gente veio de uma geração daquela, né, analógica, e agora está no mundo digital. Porém, a gente está familiarizado. Do e-mail para uma videoconferência ao vivo, em tempo real. Exatamente. Então, Eu lembro na época do e-mail que mande uma carta, em alguns minutos a pessoa recebe lá. Pô, eu ficava fascinado com isso. Hoje em dia... E aí, quer dizer, isso tudo para dizer que a gente é de uma geração, embora tenha nascido no analógico, mas está nessa transição, fez essa transição e se adaptou bem a ela. Né? Só que é uma galera ali que espera ser prestigiada e ser valorizada. Então, se a empresa trabalha com essa questão de valorização, de prestigiar, não é à toa que esse pessoal faz muita questão de marcas, né? Do branding é muito forte, porque se sente diferenciado. É a galera que viu ali também, ao contrário, lembra que a geração anterior, a geração X, tinha um problema de crescimento econômico, problema de estagnação. A nossa geração já é uma geração que viu um boom econômico. A gente passou a ter acesso a bens de consumo como nunca antes. Né? O computador... Mas, desliga a bomba! Desliga essa bomba aí. Meu Deus, eu pensei que tinha desligado. Desculpa. Não, tudo bem. Percebem, vocês lembram, vocês deviam ter uma TV em casa, aquela do bundão assim, né? Aquela TV de tubo, né? Uma TV de 30 polegadas com tubo daquele, para carregar era horrível. Hoje você tem uma TV LED 50, 60 polegadas, pendurada na parede, lindona. Então, percebe que a gente é de uma geração que passou a ver um crescimento econômico e acesso a bens de consumo como nunca antes. Eu lembro que antigamente, para ter pelo menos 2 televisão, era ter dinheiro. A pessoa era bem de vida e tudo. Exatamente. Hoje em dia você tem uma TV até na cozinha, né? Eu só tenho uma, porque eu só aqui em casa a gente assiste TV, mas não é muito, né? A gente é mais de ficar no computador e celular. Mas é a coisa mais comum que tem, né? É TV fina, TV grande, e é uma loucura isso, porque as coisas... Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha uma TV de 14 polegadas da Sanyo, barrigudinha assim, e eu não tinha controle, eu ficava, né, apertando o botão. Às vezes eu deitava na beira da cama e ficava trocando os canais com o pé, né? Não tinha controle. Era uma loucura. Eu era o controle para casa. Hoje o nosso celular, ele já substitui até o controle remoto, pô. Né? Então,
é muito, muito louco, cara. Então a gente Já tem Smart TV que pega, que nem o videogame, né, do Kinect, pega o movimento da tua mão e já você só faz o movimento. E não tem só Smart TV, né? Você tem agora as geladeiras inteligentes. Na tela, na parede da geladeira tem ali o touch e tal, tu diz o que tu quer, enfim, é um negócio muito, muito diferentão, cara, assim. E na Europa, em outros lugares, já tem a geladeira que tu faz com que ela faça o pedido daquilo que está faltando. Está acabando alguma coisa, ela já faz a demanda para o supermercado, né? É uma galera que o luxo não é prioridade, investe na formação e a gente, cara. Né? A gente está aqui. Hoje, por exemplo, eu estava tendo aula de inteligência artificial, pô. Em algum momento eu acho que eu vou usar isso, não sei bem para quê, mas eu sei que uma coisa que está crescendo no mundo é a ciência de dados. E eu, como jornalista, eu posso até acabar não indo para essa área. Porém, eu preciso ter uma noção. Então, a galera que investe na forma... Tem um termo que antigamente usava muito, que, assim, computação básica, né? As pessoas, quando iam trabalhar numa empresa e tal, tem computação básica, que seria o mexer no Office, internet... ligar o computador, né? Ligar o computador. Hoje já não pedem, porque já vem com isso. É do dia a dia. O cara já nasce, pô, a criança hoje em dia já nasce mexendo já em teclado, né? É um negócio muito doido isso. E é muito legal isso que você falou, James, porque vocês fizeram um curso de informática básica, eu lembro que eu fiz no Centro de Arte da UFAM, pô. Eu ia, acho que era de manhã, não sei se era sábado, mas eu ia para lá. Para aprender a tocar papel de parede. Aí a gente, pô, eu me amarrava no Paint, eu ficava um tempão lá mexendo no Paint, desenhando alguma coisa. Pô, não era um saco, bicho, mas tinha que ir. Eu gostava só do Paint, né? Mas, pô, ligar o computador, para gente que não tinha computador em casa ainda, era um momento legal, né? Mas quando a gente passa a ter, já era. A gente vai ver que esses cursos, muitas vezes, eram só para ganhar dinheiro mesmo, né? Para dizer que tem o certificado, porque... Hoje em dia, o computador sem internet não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada. É um negócio muito, muito... É outro mundo. A verdade é que o mundo mudou na nossa geração, né? Então, a gente investe na formação. Quantos de vocês aí talvez não tenham tido acesso, pelo menos oportunidade tiveram, de fazer cursos grátis aí de inglês, de sei lá, Tai Chi Chuan, qualquer coisa da vida aí, né? Muitas opções, e a galera vai atrás. Coisa, aproveitando aí que você está falando, a minha filha uma vez perguntou, né? Ela disse, pai, como que era o computador nessa época? Eu disse, minha filha não tinha computador. Já existia, mas eu não tinha. Aí, mas como se eu fazia para ver internet? Eu disse, minha filha, a internet na época não era assim. Aí videogame, como você brincava? Eu disse, videogame quando tinha o vizinho tinha, alguém da rua tinha, a gente ia brincar. Exatamente. É exatamente isso. E é engraçado que a gente é de uma época, olha, que até o videogame era aquele cartucho, né? Você colocava lá os gráficos totalmente, né? 8 bits. 8 bits, né? Feiões. Hoje em dia não precisa nem de CD, não precisa, que CD foi um avanço, hein? Quando surgiu o PlayStation 1 com CD, com aquela qualidade de imagem ali sensacional, meu amigo, vocês lembram que... Mas tridimensional toda... E vocês são da época que o CD, que o videogame, tinha um lugar para alugar videogame? Sim. Tu ia lá, alugava videogame, se deixasse cair o controle, perdia 1 hora, né? Já era. Isso não existe, mas é inimaginável hoje. Essa galera já nasce aí com um videogame muito melhor do que o que a gente teve a oportunidade. Tudo conectado. Tudo conectado. E as escolas mais antenadas já estão utilizando esses jogos, tipo Minecraft, para chamar a atenção desses alunos, que são alunos que a próxima geração que a gente vai falar, ultra conectados, né? Eu vou dizer super conectados, porque o ultra já é a geração alfa. Super conectados e que perde a atenção muito fácil, né? A gente acaba acontecendo, mas a gente das antigas, né? E aí, voltando aqui para a gente não perder o foco, os milênios ainda são a galera de consumo consciente, tá? Então, luxo não é prioridade, investe em formação, porque entende que investimento na educação, investimento em si, consequentemente, dá dinheiro,
consequentemente pode ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, é isso. E a galera também que o casamento, as relações mudaram. O casamento já não é mais prioridade. Hoje em dia, a galera de 30, 35 anos está em casa ainda com os pais. A geração dos nossos pais, com 20 anos, já estava casado com filho. Ah, com 20, com 15 anos. Já estava casado e com filho. Hoje em dia, a galera está com 30 anos, não casa. Quando casa, continua dentro da casa dos pais. Né? E a geração é essa, não é uma crítica, é a característica. Os relacionamentos passaram a ser, muitas vezes, relacionamentos superficiais. Surgiu até aquela época, acho que nem se usa mais esse termo, namorido. Né? Namorido. Namorido, né? Lembra que usava namorido? Né? Namorido. Vivia junto, mas não era casado, né? E, enfim, a galera que os filhos, a quantidade de filhos diminuiu. Lembra dos baby boomers, explosão de bebês? A nossa geração, a geração que reduziu drasticamente a quantidade de crianças em casa. A minha avó teve 11 filhos. A minha mãe teve uma, é até muito pouco para a geração dela. Né? Próxima geração é de vários. Eu estou com 35, tenho uma filha. Então, vê a diferença e como as coisas mudaram até na sociedade como um todo, né? Não somente a tecnologia, mas a forma das pessoas se comportarem. Isso tudo tem tudo a ver com marketing. Vocês vão trabalhar com essa galera dos milênios, você tem que saber isso. Tem uma galera impaciente, que quer ser prestigiada, que quer produtos de ótima qualidade, porque pode pagar por eles, né? Que não está tão preocupada com luxo, mas o produto tem que ser bom, tem que ter uma boa usabilidade, de preferência aquilo que traga alguma contribuição para a vida dele, que é investimento na formação. É aí que entra o marketing de conteúdo, que faz muito sucesso com essa geração, porque ela está recebendo algo em troca. Né? E a geração geração Z, que é a galera de 95 para cá, eles são totalmente, não existe estar offline para eles, tá? Geração que é online o tempo todo. Eles são totalmente ligados em redes sociais, muito mais do que nós, e olha que nós já somos muito, e redes sociais que às vezes a gente nem conhece. Quantos de nós usam TikTok? Eu já baixei, principalmente para utilizar na pós-graduação, mas não uso. Mas é o que a geração mais nova é febre. Né? A galera Instagram já está ficando coisa do passado dessa galera. O TikTok é a moda do momento. E tem outras plataformas que essa moçada aí usa que a gente nem imagina. Até porque o que acontece? Olha só como é que o mundo é, né? Quando o pai, que é a nossa geração, até uma geração anterior à nossa, descobre aquela rede social, os filhos já ficam ali, pô, bicho, né? Os mais velhos estão aqui, já fica careta. Nem se usa mais esse termo, né? E eles vão mudando de rede social. Por isso que o Facebook já não atrai mais, porque é onde está a mãe, onde está o pai. O Instagram, que era febre, hoje em dia já está saindo. Por quê? Porque os pais já estão descobrindo o Instagram. E a galera não quer estar onde estão os pais. E a galera também quer aprontar, né? Não quer estar onde está ali o pai vigiando, enfim, fazendo vergonha para alguns. E eles fazem de tudo na rede, essa geração. É a geração que namora pela internet, a geração que trabalha pela internet, a geração que se habituou a fazer compras pela internet, é a geração 100% realmente conectada. E eles são consumistas, são individualistas e altamente exigentes. É a galera que nasceu na época da paz, né? A galera que nasceu, não deu aquele duro danado. Qual é a característica dessa galera? Gente, eu não estou fazendo uma crítica, estou fazendo um juízo de fato. É a galera que o pai... Vamos lá acompanhar. Geração X teve problemas na economia. Geração Y, nossa, teve, né, mais fartura ou menos problemas. Estabilidade econômica. Um real ali, 94, estabilizou a inflação, beleza. Essa galera, quando tem filho, já quer dar o melhor para os seus filhos. E esses filhos já nascem tendo de tudo. E aí é uma galera que já não passou não deu aquele duro, e aí já... É aquele consumidor que compra para o filho que ele quer para ele, né?
Exatamente. Ele diz assim, eu não quero que meu filho sofra aquilo que eu sofri. Né? E aí já vem uma geração que é essa geração que não sofreu, entre aspas, né? Não teve esses sofrimentos próprios dessas gerações anteriores, é isso que eu quero dizer. Tá? Então, gente, essas aqui são as 4 gerações que convivem hoje, né? Os Baby Boomers, a galera de 50 a 70, a geração X, a geração Y, que é esse pessoal aí né, faixa de 30, 40 anos, o pessoal de 95 para cá, né, que está aí nos seus 20 anos, e geração Z que está aí nos seus 20 anos. E tem agora a geração Alfa de 2010 para cá, ainda é criança, 10 anos, e é considerado que é a geração que vai ter muita dificuldade até para pegar ônibus. Essa galera é tão ligada somente em tela, em touch, screen, que até as coisas mais básicas eles vão ter dificuldade para fazer. E aí é que eu vou só reforçar aquilo que eu falei de comparar gerações, a gente tem que comparar iguais, né? Idade... Estou falando da dificuldade. Eu lembro, não sei se você já assistiu De Volta para o Futuro. Já. É um Já, não tem né? Quando ele vai para o futuro, ele mostra para os garotinhos jogando videogame que ele tem que atirar e tal. Aí os garotinhos falam, nossa, tem que usar as mãos, que chato. Pois é, né? É muito louco. Eu queria finalizar a aula aqui fazendo um resumão de tudo e só dizendo o seguinte, né? Quando vocês forem pensar em estratégia de marketing para diferentes gerações, é óbvio que vocês precisam saber que isso são padrões, mas não é regra geral, no sentido de todo mundo tá do mesmo jeito. E vou dar um exemplo de hoje. Eu falei que hoje eu tive uma aula de Orange Canvas, que é de programação, ciência de dados, cujo professor da Samsung Ocean é um senhor. É um cara da geração, talvez seja baby boomer, talvez. Né? Se for geração X, é no iníciozinho da geração X. Mas é um cara altamente antenado com tecnologia, característico da geração Z. Então, percebe que ele navegou ali entre diferentes gerações e sabe conversar com ela. Por que eu estou falando isso? Também não é porque a geração anterior não nasceu na época da tecnologia, por exemplo, que as pessoas não vão se adaptar. E a pandemia hoje está forçando essas pessoas que não eram, digamos assim, íntimas da tecnologia a se adaptarem. E aí, tudo que a gente conhece sobre o comportamento do consumidor é possível que mude daqui para frente. Né? Então, a gente está estudando uma disciplina que está em mutação. A gente está estudando, mas a gente tem que olhar o que está acontecendo à nossa volta, porque o mundo não é o mesmo mais. Tá? Então, fiquem atentos a isso. São que horas aí? São 9 horas. Tinha só um slide faltando aqui. Eu vou deixar para a próxima aula, porque na próxima aula eu vou falar da curva de adesão à inovação e vou falar de uma coisa também bem legal, que é sobre o comportamento do consumidor de serviços. Isso é bem interessante. Eu quero assistir. Não entendi. Eu estou indo assistir mesmo. Lene cortou, Lene. Digita aí, Lene, que eu estava picotando aqui o teu áudio. Mas, enfim, gente, era o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a gente precisa, como pessoal do marketing, como responsável pelo marketing de uma empresa, no mínimo como alguém que precisa ter noção de que há diferenças nas gerações e a gente precisa compreender essas diferenças. Né? E essas diferenças vão continuar a existir, porém, elas vão acabar, nesse momento que a gente está vivendo, se cruzando muito mais do que antes do que está acontecendo dessa pandemia. Então, vocês estão estudando algo que está em mutação, mas isso é bom, porque se está em mutação e é novo para todo mundo, e se vocês estão focados nisso, estão percebendo essa mudança, vocês podem se adaptar e abraçar esse mercado e desbravar aí
ótimas experiências à frente das empresas, ou seja, como gestor ou como alguém próximo a eles. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite a todos.